Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Boa noite para todos, é um prazer recebê-los aqui nesta noite preciosa de lançamento do livro do pastor Josué Brandão. Na verdade, nós nos sentimos honrados pela presença de cada um de vocês. Temos muita gratidão no nosso coração pela vinda de vocês, pelo esforço. Eu já sei que tem gente que veio de longe para estar aqui conosco e realmente o Café Vida se sente realmente contente pela bênção de ter vocês e pela grande oportunidade que vocês nos dão de distribuir aquilo que é mais precioso. A palavra de Deus diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvidas com alegria, amém, trazendo consigo seus molhos. Amém. E nesta noite é uma noite de alegria e de gratidão também por este trabalho de lançamento do livro do pastor Josué Brandão. Queremos iniciar com uma oração com o pastor Rodolfo Beltemiller e quero convidar o pastor Josué Brandão para estar aqui conosco. Senhor nosso Deus e Pai, damos-te graças pelas tuas bênçãos sobre nós. Louvamos o teu nome por a oportunidade de estar nesta reunião, neste lugar, neste momento tão precioso de estarmos juntos em harmonia. Abençoamos esta casa, abençoamos a cada ser, cada filho e filha teu que está aqui. Nesta noite, aos familiares e as famílias representadas. Abençoamos também o teu servo, o Brandão, o servo que tu escolheste para fazer uma diferença pelo mundo, trazendo a palavra viva, poderosa, de graça, de paz, de prosperidade, de abundância tua, porque tu eres Deus de abundância. Ajuda hoje ao teu servo, a abrir sua boca, ao trazer uma palavra de parte tua, do trono da tua graça. Ajuda-nos em tudo, dá-nos um momento de serviço, culto a ti, de graça, de paz, de alegria, de gozo e de vitória a cada um que estamos aqui. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Agradecemos também a TV Flórida, que abriu espaço especial na sua agenda para estar conosco nesse evento, e também de uma maneira muito especial ao pastor Josué Brandão. Já queremos passar a palavra para ele, ele tem muito o que falar conosco aqui. Aqui tá bom? Queridos, boa noite na paz. Que a boa mão de Deus continue abençoando cada um dos seus filhos com misericórdia, com benignidade. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E nós sabemos disto. Quero agradecer de maneira muito especial o privilégio de estar aqui nesta noite. Hoje é o dia de culto de doutrina na nossa igreja, em Feira de Santana. Eu não me ausento da igreja nas terças, em hipótese quase qualquer, mas recebi do pastor Jonas, irmão Jonas, o convite para a gente realizar esse momento de convivência, de comunhão entre os irmãos, e aceitamos com muito carinho e com muito bom grado. E me surpreendo com a presença de vocês, com o carinho dos irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Expresso minha alegria em rever o pastor Rodolfo Beltemiller, tá? Um apóstolo do evangelismo no nosso país e que realizou cruzadas em diversas partes do mundo. Ele está com a sua família. E eu expresso meu carinho, gratidão e honra. E daqui a pouco eu vou mencionar algo que Deus lhe usou para fazer na minha vida, que o senhor não sabe, ou pelo menos não lembra. Mas eu quero mencionar, já que nos encontramos. Estou revendo alguns amigos da Bahia aqui, né? Inclusive o casal, eu vou dar o nome que a gente chamava lá, tá? O Mano e a Aline, agora com 2 filhos, Deus abençoe. Os pastores que estão aqui presentes, Deus abençoe a todos. TV Flórida, minha gratidão, pegando a extensão aí do pastor Jonas e celebrando a Deus porque vocês estão aqui. Estou com meu filho também,
Está aqui à minha direita, faz assim. É isso aí. E amanhã retornaremos para o Brasil, querendo Deus. Eu vi para participar do congresso realizado pela Assembleia de Deus aqui no sul da Flórida. Deus, por sua benignidade, nos agraciou com a sua palavra, com a sua graça e com a sua unção. E, queridos, a noite especial é para a apresentação de um livro específico. E eu falei com o irmão Jonas que vou apresentar os outros dois e dar destaque ao livro que é o tema desse encontro nosso. Na verdade, há 3 anos atrás, eu entendi da parte de Deus que estava na hora de diminuir as minhas viagens e me dedicar a um tempo de reflexão, de cura, de organização e de aprendizado, eu com Deus e sua palavra. Estou pastoreando de maneira direta e efetiva há 9 anos, sempre pastoreei de maneira indireta como vice-presidente de igrejas e ministérios e começamos um trabalho com o cuidado de ovelhas. E 3 anos atrás o Senhor falou comigo que Ele queria que eu reduzisse as minhas viagens. E eu entendi que uma das coisas que Deus estava querendo de mim era que eu começasse a desenvolver um material escrito, livros, para formar, para oferecer conhecimento, para proporcionar conhecimento. E de maneira equilibrada, centrada, pé no chão. Eu disse para alguém, eu disse essa semana, que eu não gosto da interpretação bíblica romântica, porque ela não é realista. Mas eu também não gosto da interpretação bíblica religiosa, porque ela é opressora. Então eu gosto de entender a Bíblia dentro daquele ponto de vista da autopraxia, daquilo que pode ser posto em prática, daquilo que pode ser vivido. Ouvir a pregação e ela, sim, ela combina com o que eu vou viver. Isso aqui dá para eu executar, é minha vida que está em questão e eu vou iniciar um processo de disciplina para viver o que foi pregado ou o que eu li. Eu entendo que a Bíblia tem que ser ensinada, pregada e ministrada com este propósito. Então, por conta disso, eu lancei o livro Doutrinas da Fé Cristã. Obrigado, pastor Rodolfo. Esse livro ele está organizado em formato de lição de escola bíblica dominical. Cada capítulo é uma lição, com título, texto áureo, verdade doutrinária, leitura bíblica diária para o culto doméstico e depois o estudo distribuído em tópicos e subtópicos. Cada lição tem 4 tópicos e cada tópico tem 3 subtópicos. Todas as lições estão organizadas assim. Para quê? Para você poder utilizar no seu culto doméstico, ou no pequeno grupo da sua igreja, ou na célula, ou no discipulado. Na nossa igreja nós utilizamos esse material para o discipulado de novos convertidos. Tá? E a cada 2 anos nós passamos toda a igreja pelo discipulado. Toda a igreja é ensinada, orientada sobre fundamentos, sobre bases da fé cristã, porque eu digo sempre que não basta crer. Nós precisamos saber por que cremos, em que cremos, para que cremos. Pedro diz que nós precisamos estar preparados para responder com sabedoria quando formos indagados acerca da razão da nossa fé. Amém? Então esse livro que eu vou tentar abrir aqui, para dar uma lida nos capítulos e você ter uma noção do que nele consta, e eu prometo que eu não vou me estender não, tá? Vai ser bem objetivo. Fica à vontade, pastor. Obrigado. Então, no primeiro capítulo, a gente estuda a nova criatura. A consciência que eu preciso ter de que, a partir do momento que aceitei a Jesus, a minha vida ganha outra perspectiva. Segunda lição, discípulos de Cristo. O que significa a expressão ser discípulo de Jesus? Qual a diferença entre ser cristão e ser discípulo? Terceira lição, as Sagradas Escrituras. Um dos grandes problemas que o novo convertido tem é conseguir manusear a Bíblia enquanto livro. Então eu vou tratar com ele, por exemplo, da ordem cronológica dos textos bíblicos. Por que que Isaías aparece em Crônicas
e depois aparece lá na frente, no meio do Antigo Testamento. Tá? Como ele entender a questão dos livros apócrifos e assim por diante. Quarto, o batismo nas águas. O que é? Por que eu estou sendo batizado? Eu conheço pessoas que não aceitam ser batizadas nas águas porque alguém disse para elas que depois do batismo elas não podem errar mais. Ou seja, o batismo não impõe sobre mim a obrigação de ser anjo. Depois, a Santa Ceia do Senhor. Por que eu participo da ceia? O que ela significa na minha vida hoje? Hoje. Então vem privilégios da nova vida. Mas os privilégios de uma vida cristã efetiva, prática, diária. Dízimos e ofertas. O que a Bíblia diz de fato sobre dízimos e ofertas e como entendê-lo na dispensação da graça. Porque o argumento dos contraditórios apresenta que o dízimo não é mais válido porque ele é da lei. Então vamos entender se ele deve ou não ser praticado na dispensação da igreja. Isso tudo de maneira muito leve, sem imposição e sem a ameaça da pregação do tipo, se você não fizer, você vai ser atropelado aí pela maldição. A ideia não é essa, a ideia é conscientizar. Depois vem a pessoa do Espírito Santo. Como entender que o Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa que está comigo, com quem eu posso conversar, com quem eu posso me relacionar. Porque até os pentecostais se relacionam com o Espírito Santo como se ele fosse apenas um poder. É inconsciente essa relação, mas o Espírito Santo é muito mais do que um poder. Ele é uma pessoa. E uma pessoa extraordinária da Trindade Santa. A obra do Espírito Santo, o que ele realiza em nós, por nós e através de nós, o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é e qual a diferença? Eu recebi outro dia uma senhora na nossa igreja, veio com o esposo, 2 filhos, um de colo. Ela chorava muito e ela foi enviada pelo pastor da igreja dela. Porque ela se convenceu que blasfemou contra o Espírito Santo e havia perdido a salvação. E essa mulher chorava muito. E o pastor já tinha conversado com ela algumas vezes, mostrando para ela que não. Chegou um momento que ele falou assim, faz o seguinte, procura o pastor Josué Brandão. Ele tem um conhecimento bíblico bom, vai sentar contigo e vai te esclarecer. E eu fui mostrar para aquela irmã que uma das características de quem blasfema contra o Espírito Santo é a incapacidade de se arrepender. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo perde a operação da graça. E se a senhora está tão temerosa de ter pecado contra o Espírito Santo, esse é um sinal poderoso de que a senhora não blasfemou contra o Espírito Santo. E a irmã saiu curada para a glória de Deus. Aí vem conhecendo a doutrina de Deus, a excelência do conhecimento de Cristo e a obra de Cristo. Esse, portanto, é um livro de fundamentação bíblica para o conhecimento básico das Sagradas Escrituras. Amém? Amém. Obrigado, pastor. O outro livro, Jovens Bem-Sucedidos. Esse livro eu escrevi, na verdade, quando eu ainda era moço, rapaz, jovem. Eu tinha 17 anos quando escrevi esse livro em forma de apostila. Com 19 transformei em livro. Com 25 reeditei. Com 30 novamente. Depois tirei de pauta. E agora, aos 44, não diz para ninguém a minha idade, por favor. Estou de brincadeira. Eu sentei para ampliar, melhorar, atualizar a temática, tá? Colocar numa linguagem melhor também. E trabalhar aqui uma questão importante na vida do cristão. Você não é um ser apenas espiritual. Por que algumas pessoas são poderosas em Deus, falam muito em línguas, profetizam, mas são intragáveis? Inconvenientes, pessimistas. Porque espiritualmente elas estão bem, mas emocionalmente elas são doentes. Então eu trato aqui no primeiro capítulo o aspecto físico da vida do jovem cristão.
E no aspecto físico eu trato a questão da saúde, o corpo como templo do Espírito Santo, a saúde que envolve a prática de exercícios físicos. Acredite, em algumas igrejas isso ainda é uma barreira, tá? E a questão de cirurgias plásticas, que é inclusive uma crescente na juventude. Jovens e adolescentes estão fazendo cirurgias. Então, até que ponto isto é saudável? A partir de que ponto é uma neurose? Esse é o primeiro capítulo. No segundo eu vou tratar o aspecto mental. Porque a gente precisa ter uma mente saudável, gente. Autoestima, otimismo, comunicação, alegria de viver. Nós temos que ter. Tem crente que vive de cara feia, amarga, que era melhor. Antes de se converter, ele tinha uma vida mais dinâmica. Então, bagunça o negócio. Então, aspecto mental. Como cultivar uma mente saudável? A questão do crescimento intelectual. Porque muita gente, eu já estive em igrejas que o pastor olhou para mim e falou assim: faça um favor para mim. Diga. Diga no púlpito que você cursou teologia. Mas por quê? Porque aqui as pessoas acham que quem cursa teologia desvia. Então eu vou falar aqui do crescimento intelectual, não apenas do aspecto teológico. Porque eu ministrei para os nossos jovens no CONAD, no sábado pela manhã, falando com eles que as pessoas pensam que você só está na obra de Deus se você for pastor ou missionário. E você está na obra de Deus sendo médico, sendo engenheiro, sendo enfermeiro, sendo professor, sendo motorista, sendo zelador, sendo policial. Você só precisa utilizar os dons e oportunidades que Deus te deu em função do reino. E só crescimento mental ajuda nisso. Terceiro, eu falo da questão profissional, partindo do princípio de que preguiça é pecado. Né? Aí vem o aspecto financeiro, como lidar com o dinheiro, como administrar bem o meu dinheiro, em quais condições o meu dinheiro se torna prejudicial a mim. Vem o aspecto social, que é o fortalecer relacionamentos, investir em relacionamentos. Eu não estaria hoje aqui se não fossem relacionamentos. Pastor Rodolfo Miller não teria vindo se não fossem relacionamentos. Cada um de vocês, as senhoras, os senhores, veio aqui esta noite por meio de relacionamento. Alguém comunicou, alguém convidou, alguém estimulou. Isso é relacionamento. Né? Depois eu trato do aspecto emocional, já que a linguagem é para jovem. Trato aqui da questão do namoro, do noivado, o que a Bíblia diz sobre isso, como se conduzir. E concluo falando da vida espiritual, como mergulhar em Deus e crescer nele para uma vida bem-sucedida. Amém? E aí, eu sou neto de pastor presbiteriano. Obrigado, meu amigo. Meu avô era pastor presbiteriano. Meu pai foi pastor batista e fez o seminário... Você daqui alcança? Meu pai fez o seminário batista. Quando você vê meu pai assim, muito fervoroso no culto, muito cheio de unção, ele vai dizer assim: é verdade. Entendeu? Mas meu pai foi batizado com o Espírito Santo e com língua no púlpito de uma igreja batista, se tornou um pastor da Assembleia de Deus, tá? E eu cresci ouvindo louvores tradicionais e congregacionais. De modo que eu ouço diversos louvores. Até porque eu estou lidando com jovens o tempo inteiro, eu tenho que ouvir quase tudo. Tudo também não, porque tem uns negócios que não... Mas quase tudo a gente consegue. Mas na hora de orar, ler a Bíblia, tem os louvores que me convidam à presença de Deus. E pensando nisso, eu lancei um CD de louvores. Louvores congregacionais, da harpa cristã, do cantor cristão, e um louvor do Inário Adventista, que eu acho lindo, que diz assim: Jesus é melhor que ouro e bens,
Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Tá? Esses louvores estão nesse CD. Depois, irmão Jonas, aí no momento dos, se for o caso, toca aí para você ouvir. Mas esse livro é o livro que a gente anunciou para o lançamento desta noite. Lágrimas, fonte de milagres. E eu dou sempre destaque na apresentação, partindo de algumas práticas nossas. Normalmente nós oramos por necessidade. Oramos porque precisamos de alguma coisa. E eu tenho dito para a igreja, e se o irmão entrar no nosso canal no YouTube, vai ver que tem muita mensagem sobre oração, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Porque eu tenho mostrado para a igreja e para os irmãos que a gente precisa desenvolver a prática da oração. Não porque precisamos de uma bênção, mas porque precisamos nos relacionar com Deus. E aí eu dou um exemplo muito simples. Eu tenho o número do telefone do pastor Jonas. Uso sempre isso. E ligo para ele porque eu estou apertado. Digamos que eu esteja chegando nos Estados Unidos e não tenho dólares suficientes para passar uma semana e estou pedindo a ele $1.000 emprestados. Ele tem, diga amém. Amém. me empresta e eu pago, porque eu pago minhas dívidas. Mas eu vou embora para o Brasil e não dou mais notícia. Daqui a 6 meses eu volto aos Estados Unidos. E não trago dinheiro porque eu tenho um amigo aqui que me empresta. Quando eu chegar aqui eu ligo para ele e peço $3.000 emprestados. Como eu paguei a primeira vez, ele acredita que eu vou pagar a segunda e me empresta. E eu pago novamente. E vou embora para o Brasil. E não dou mais notícia. Daqui a 1 ano eu volto aos Estados Unidos. Daqui a 2 anos eu volto aos Estados Unidos. E ligo de novo. E peço a ele $5.000 emprestados. Nesse período ele tentou falar comigo porque ele precisava de alguma coisa no Brasil. Eu não atendi. Ele precisava resolver alguma situação no Brasil, eu não atendi. Ele me ligou algumas vezes, mandou mensagem, eu não respondi. Mas agora eu preciso de $5.000 e peço emprestado. E ele me empresta de novo, porque ele é meu amigo. Ele se sente constrangido em não me emprestar. E eu pago de novo. A questão não é pegar emprestado e não pagar, eu estou pagando. Mas aí daqui a mais 3 anos, eu ligo de novo o pastor Jonas. Fala sério. Quando ele pegar o telefone que vê meu número na tela, ele vai pensar o quê? Esse cara está precisando de dinheiro. Ele só me liga quando está apertado. Fala sério. Ele vai ter algum estímulo para atender essa ligação? Aí a minha pergunta é: o que é que Deus pensa quando você ajoelha? A maioria de nós só vai a Deus quando está precisando de uma bênção. E é por isso que pedimos e não recebemos, porque não sabemos como devemos pedir. Por isso que a Bíblia incentiva mais a gratidão do que a petição. Porque quem agradece mantém a porta da bênção aberta. É isso que eu trato aqui. Eu tenho na minha vida, e concluo, 3 grandes referenciais de oração. Um deles é a minha avó paterna. Minha avó era índia e a minha avó orava muito. Ela orava pelo menos 8, 9 horas por dia. Quando a minha avó foi encontrada morta, vítima de um infarto, aos 72 anos, ela era viúva.
E a vizinha que a encontrou disse que ela estava de joelhos, debruçada sobre a cadeira que ela costumava orar. No dia que eu perguntei à minha avó por que ela orava tanto, eu disse, mas por que a senhora ora tanto? Ela disse assim, meu filho, oração nunca é muito. Você nunca consegue orar muito. E me deu uma lição extraordinária que eu compartilhei essa semana, porque ela mandou eu virar as costas. Hoje eu peso 83 quilos, naquela época eu pesava 56. Então por aí você vê o quanto eu era. E a minha avó disse, vira as costas. E quando eu virei, ela mediu as minhas costas a palmos. Sim, fala. É isso que dá, né? E quando ela mediu as minhas costas deram 4 palmos e 3 dedos na mão da minha avó. E eu falei com ela, o que é que tem a ver as minhas costas com o tanto que a senhora ora? Ela disse que a responsabilidade que Deus vai colocar sobre você, você precisa das costas enlarguecidas. Estou orando para Deus enlarguecer as suas costas. Tá? Um outro referencial de oração que eu tenho é a minha mãe. A minha mãe ora por gosto. Tá? Minha mãe é uma pequenininha de 1,52 m, branquinha dos olhos verdes. Eu levei minha mãe no médico, que o médico tirou a medida do tamanho dela, e o médico falou 1,52 m. Eu falei, mãe, não preste atenção, ele está exagerando. Outro dia uma irmã me encontrou com a minha mãe e fez, como é que uma mulher tão pequena ganhou um homem tão grande? Eu disse, não, irmã, não nasceu desse tamanho. Tá? A minha mãe ora por paixão. Hoje eu já avisei para ela onde eu estaria e que horário. Porque diariamente ela pergunta, me diz onde você vai estar e que hora você vai pregar. Não, hoje eu não vou pregar não, vou só fazer o lançamento do livro e tal. Vou estar orando. Então ela tem a prática da oração muito habitual, muito apaixonante. E é do tipo que ela se irrita. Se você chegar na casa dela e ela te chama para orar e você está apressado em não orar, ela vai ficar chateada. Ela entende que você tem que orar. Tá? E um amigo que eu tenho, que é meu companheiro de oração há 27 anos, pastor Jailton, ele é cego. E ele até brincou comigo uma vez e disse, rapaz, eu não preciso nem fechar o olho para orar, então. Eu tenho vivido grandes experiências de oração com o pastor Jailton. Grandes experiências de oração com ele. A última que nós estamos vivendo é um processo na vida dele mesmo. Até o mês de setembro eu vou lançar um livro dele pela nossa editora, De Volta ao Avivamento. E o pastor Jailton foi diagnosticado há 6 meses atrás. Segundo a médica, ele estava com câncer e o câncer estava em estado terminal. Foi um Deus nos acuda, ele tem 46 anos. Mas ele reagiu com tanta tranquilidade, gente. Então, a gente tudo desesperado e tal. Ele foi fazer os exames. Agora, ele é um cego que ouve rádio, internet 24 horas. Então, ele foi pesquisar a doença, os sintomas. Chegou no médico e disse, não, o senhor está falando desses sintomas, é isso aqui, aponta para essa enfermidade. Chegou, no momento que o médico falou assim, está parecendo que o médico aqui é você. Resultado, ele está se recuperando assim de uma forma tão esplêndida. Ele ainda está na fase dos exames e já começou a recuperação dele. Ele é um homem muito otimista, muito para cima, e ora muito. Então, Lágrimas, uma fonte de milagres, é um livro para nós entendermos o valor do relacionamento com Deus. Entender que a oração por necessidade, Deus atende. Quando eu oro só porque eu estou precisando de uma bênção, Deus me atende. Mas quando eu oro por relacionamento, eu ganho mais do que a bênção. Eu ganho o abençoador. Eu me torno amigo de Deus. Experimento a sua ação em meu favor em todo tempo. Então eu lhe estimulo não só a ler, mas a colocar em prática uma vida de oração. A oração pelo prazer de estar na presença de Deus, para se relacionar com Deus. Pecamos quando falhamos nisto. Então esses são os livros que apresentei e este é o livro
que é o nosso foco da apresentação esta noite, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. E como eu disse que parei para escrever, eu estou aí com 8 ou 9 livros encaminhados para serem editados nos próximos 12 meses, 15 meses. A gente tem alguns livros sendo editados e publicados para cooperar com a Igreja do Senhor. Além de um material de curso teológico que eu estou sentado elaborando, desenvolvendo livros teológicos o curso em forma de livros, né? Para a gente disponibilizar um curso de teologia com uma linguagem bem específica, centrada, né? A ideia é transmitir conhecimento e abençoar a minha geração, e se Jesus não voltar nesta geração, que a próxima seja abençoada. Amém? Em 2006, eu estava passando uma luta muito grande. Era um embate sem tamanho. E eu estava vindo de Recife para Salvador. Quando eu embarquei naquele voo, o pastor Rodolfo Piutemilha estava. A minha grande preocupação era... O meu carro estava no estacionamento, mas eu não tinha o dinheiro para pagar o estacionamento e nem para abastecê-lo para ir para a Feira de Santana, que está a 100 quilômetros. E nós nunca tínhamos tido um contato pessoal. Eu o conhecia de ouvir falar, já o tinha visto ministrando lá com o pastor Silas, mas nunca tínhamos nos aproximado. E na hora do desembarque, quando estávamos em pé para desembarcar, o pastor Rodolfo Piutemilha colocou a mão no bolso e me deu $100. E eu disse a ele que não, pastor, que é isso? Eu fiquei muito constrangido, porque eu sou tímido, tá? Parece não, mas eu sou tímido. Eu tenho uma dificuldade violenta de lidar com a minha timidez. Eu preciso lidar com ela diariamente. E quando eu pego o microfone é o momento que ela mais me ameaça, é o momento que ela mais me confronta. Tá? Eu só aprendi a administrar a timidez, mas a boca seca, a ponta dos dedos ficam fria, gela, tá? Eu desenvolvi alguma habilidade da parte de Deus para lidar com esse negócio. Então eu fiquei muito tímido com ele. Disse, não, pastor, pelo amor de Deus. E ele falou assim, você está bloqueando a minha colheita. Quando você não me deixa semear, você impede a minha colheita. Aí eu recebi a oferta dos $100 e aquele dinheiro eu transformei em real, paguei o estacionamento e abasteci o carro para ir para casa. Deus abençoe. Muito obrigado. Então, queridos, obrigado por virem. Quero fazer uma oração pela sua vida. E depois dessa oração eu devolvo então a palavra ao pastor Jonas com a gratidão por estarmos aqui. Eu falei com ele que a partir do ano que vem, nosso projeto é realizar pelo menos uma vez por ano nos Estados Unidos um evento voltado para a liderança. Tá? Vamos realizar uma vez por ano no Brasil e uma vez por ano aqui. O nome do evento é Teleios, Escola de Líderes e Liderados. Teleios é uma expressão grega que indica homem completo ou completude. Então, trabalhar essa completude na vida do cristão para que ele tenha a concepção e a compreensão que a nossa vida não se resume ao espiritual. É preciso se preocupar com alguns outros aspectos que terminam afetando o espiritual e prejudicando a nossa trajetória. Amém? Amém. Vamos orar então. Eu quero orar por sua vida, lhe abençoando, abençoando todos aqueles que através da TV Flórida, porventura, essa noite chegue até eles, em nome do Senhor Jesus. É possível que alguém esteja transmitindo aí, né? Então a gente ora por quem está na internet acompanhando, pedimos a bênção de Deus sobre a sua vida. Todo dia, meia-noite no horário do Brasil, eu estou no Instagram orando ao vivo com as pessoas, já na 56ª noite de oração, hoje. Nós vamos até os 120 dias, até o dia 7 de outubro. Aí alguém de vez em quando pergunta, pastor, dia 7 de outubro vai encerrar essa oração? E eu não respondi, porque deixa para responder quando a gente chegar lá. Tá? Nós vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai,
Senhor da glória, ao teu nome o louvor, ao teu nome a exaltação, por tudo que tu és, por tudo que tens feito. Pedimos, Senhor, perdão para os nossos pecados, a purificação para a nossa vida pelo sangue de Jesus Cristo. Quero te agradecer, Senhor, por esse espaço no qual estamos nessa noite muito especial, fazendo o lançamento do livro Lágrimas, Fonte de Milagres, apresentando os demais livros e crendo que o teu povo será abençoado através deste material. Pedimos, Senhor Jesus, a tua bênção sobre esse estabelecimento, sobre este projeto, sobre os seus filhos que o empreendem e o gerenciam. Quero pedir a tua bênção sobre cada pessoa presente aqui esta noite, sobre aqueles a quem esta noite está chegando, seja através da TV Flórida, seja através da transmissão online. Nós abençoamos cada vida segundo a tua palavra, porque está escrito que o Senhor abençoará aqueles que forem abençoados através da tua igreja. Nós cremos no teu nome e suplicamos, Senhor, que o teu povo neste país, os teus servos nesta nação, alcancem o propósito para o qual foram estabelecidos aqui. Te agradecemos por tudo com gratidão profunda e adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado aos pastores que se fizeram presentes, todos eles. Muito obrigado. Pastor Jonas, com o microfone. Muito obrigado, pastor. Eu que te agradeço. Honrado tê-lo aqui conosco. Para encerrar, queremos apenas comunicar que temos um cupom. Esse cupom tem 10% de desconto em quase todos os produtos aqui. E se você der um like em uma das nossas redes sociais, recebe mais 10%. Então, cada cupom desse com um like é 20%. Okay? O pastor Josué Brandão vai dar autógrafo, vai ter um momento agora de autógrafo e logo depois ele terá uma entrevista com a TV Flórida. Muito obrigado, a casa é sua e que o Senhor Jesus continue lhe abençoando. Amém.